Passaram-se 3 meses desde que o senhor deixou a previdência. Olhando hoje em retrospectiva, com os fatos que se apresentaram até aquele momento, o senhor avalia que foi aquela a melhor saída, considerando todas as partes envolvidas? Amigo, primeiro, quero te confessar que eu fui surpreendido com os fatos, né. Uhum. Naquele dia que foi haver a ação da Polícia Federal junto com a Corregedoria, de manhã, bem cedo, o presidente Lula me ligou e disse para mim assim: "Busque ir o mais rápido que puder no Ministério da Justiça, lá vai ter uma reunião com o ministro Lewandowski, com o chefe da Polícia Federal, eles têm, com a CGU, na Procuradoria-Geral, eles têm que te explicar algumas coisas". Eu fui. Chego lá, vem a informação de que naquele momento que a gente estava reunido, estava começando a operação para desvendar essa questão de descontos associativos. Isso me surpreendeu, realmente eu não tinha ideia dessa dimensão. E, e a partir dali é que eu fui tomando pé, tomando consciência, até porque a Polícia Federal também, a ação dela tem que ser assim, né? Se a Polícia Federal avisar antes que vai fazer, aí ela não consegue ser eficiente na sua ação. Aquilo me surpreendeu. Eu procurei, logo depois de ser informado, teve uma entrevista coletiva lá embaixo, e aí que eu acho que eu fui estigmatizado. Porque na hora da entrevista coletiva, falou o ministro da Justiça, falou o chefe da Polícia Federal, falou a CGU, e a imprensa me perguntou sobre a questão do então presidente do INSS, Stefano. Aí eu falei assim: olha, eu conheci, é verdade, Stefanuto quando eu vim para o Ministério. Alexandre Stefanuto era membro da comissão de transição, né, que o governo sempre faz para passar os dados de um governo para o outro. Ele foi, logo que eu assumi, na primeira semana, com um grupo de membros dessa comissão, todos servidores do INSS, e muitos desses eu nomeei logo para a Previdência, porque o lógico, coerente, é você ter quadros de carreira que tenham experiência naquela área ali, uma área muito delicada. Então, o que eu falei na entrevista? Olha, eu sigo, não na palavra, mas no rito, o preceito constitucional. Todo mundo é inocente até prova contrária. Até agora não tem nada que envolva o presidente Stefano, aliás, até hoje não tem. E vamos ver, esperar as investigações para ver. Você pretende demitir? Eu falei: eu acho que a gente não pode demitir previamente ninguém. Tem que se esperar as apurações. Foi o que eu falei. Isso me estigmatizou. O ministro está defendendo o chefe de entre aspas, de uma quadrilha, entre aspas, de quem faz coisa errada e tal. E eu repetiria a mesma coisa que eu falei. Todo mundo tem que ter o preceito da inocência como base, até se comprovar o contrário. Comprovado, apurado, dando jeito de defesa, se condena aquele que estiver errado. Ficou algum tipo de mágoa com o presidente Lula ou com algum integrante do governo devido àquele momento? Nenhum, irmão. Eu, antes de sair, nas vésperas do dia 1º de maio, eu fui ao presidente. E qual era o meu questionamento? Quando o presidente anunciou, o presidente do INSS foi uma espécie de interventor. E eu falei assim: presidente, quando o senhor está nomeando interventor na instituição, é porque não confia em mim. Eu não tenho como continuar. Não, ele, peraí, peça um pouquinho e tal. Aí veio o 1º de maio, dia 2, eu já fui encontrar com ele com a minha carta pronta. Perguntei se ele concordava. Ele, na hora, disse assim para mim: eu posso ligar para o Vôlei? Eu quero botar o Vôlei respondendo pelo Ministério. Era do PDT, era do secretário executivo. Eu digo: não, o Vôlei é um homem correto, digno, foi deputado, foi o único partido da vida dele. Eu acho uma boa solução, porque ele dará continuidade ao que conhece, já está lá com o secretário executivo desde o primeiro dia. Assim foi feito. Eu saí, fui cuidar da minha vida, e hoje, para ser sincero, eu acho que é a primeira entrevista que eu dou para valer sobre o INSS, e é com você. O que o senhor espera da CPMI do INSS, que está prestes a ser instalada, e certamente o senhor será chamado a depor, né? Irei com prazer, como fui antes, né? Você se lembra que eu tive lá no depoimento, foram 4, 5 horas. Acho que o papel da CPI é investigar, né? Apesar de que acho que essa CPI já entra no prejuízo, porque a Polícia Federal já está investigando tudo. É muito difícil uma CPI ter mais capacidade de investigação do que a Polícia Federal junto com a Justiça, porque a Justiça já quebrou sigilo, a Justiça já prendeu, a Justiça já fez uma série de atuações.
Mas eu acho que num país democrático, a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um instrumento importante. A oposição, que foi poder durante 4 anos, com o ministro da Justiça da época, pediu para a Polícia Federal abrir o inquérito sobre essas denúncias, ficou 3 anos e foi arquivado. Não é eu que estou dizendo, está aí, é só você pedir para verificar esses dados. O ministro da Justiça, então, era o Sérgio Moro, né, que a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, é um órgão independente, mas é subordinado ao Ministério da Justiça, durante 3 anos investigou essa mesma denúncia dos descontos indevidos e foi arquivado. Então, é muito difícil a gente, dentro de uma instituição pública, ter muita agilidade para apurar isso. Primeiro, não é o ministro de Estado que tem que fazer a investigação, é a Polícia Federal e é a Corregedoria, a Controladoria Geral da União, são os órgãos competentes para isso. Eu, como ministro de Estado, não estou no dia a dia da Previdência Social do INSS. O INSS é uma autarquia, a maior autarquia da América Latina. São 21 mil funcionários. E ali o que existia? Um conluio entre algumas, não todas, algumas entidades fraudulentas, corruptas, que enganavam os aposentados com esses descontos indevidos, os descontos associativos indevidos. Bom, e dentro do INSS montaram alguns que fazem parte de uma quadrilha que está sendo investigada, espero que todos que tenham participado dessa quadrilha vá para a cadeia, que facilitava esse jogo entre as partes. Quer dizer, uma prejudicada, que é o associado, o trabalhador, o aposentado, o pensionista, os espertos que faziam o desconto indevido. Isso é o que está sendo investigado. Acho que já está entrando num eixo final de investigação e espero que seja exemplarmente punido todos aqueles que levaram vantagem ao explorar os nossos aposentados e pensionistas.